Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor está falando ao coração da sua igreja. Te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor haja, Senhor Deus, na nossa infidelidade e seja fiel para conosco, Senhor. O Senhor tenha misericórdia, longanimidade para conosco, seu povo, Pai. Dando da tua palavra, somos lerdos para entender, lentos, ó Pai, em nossas ações. Mas te pedimos, ó, que o Senhor esteja implantando em nós, por meio do seu Espírito, essa coragem, essa disposição de nós vivermos a vida cristã em todos os âmbitos da nossa vida, Pai. Uma necessidade que temos de ser aquilo que realmente nós somos, de expressarmos a nossa verdadeira personalidade, o nosso verdadeiro eu, que se encontra em Cristo Jesus. Fica com o teu povo, Pai, nos ensina cada dia mais a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 17, verso 1. E antes de começarmos a fazer essa leitura, eu gostaria de citar aqui um texto que nós acabamos de ler e que me chamou muita atenção, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. Ele diz assim no verso 16 de Jeremias 22, não precisa abrir sua Bíblia não, abre em Provérbios. Julgou a causa do aflito e necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não há isso conhecer, me diz o Senhor. É interessante que o Senhor está atrelando o seu conhecimento ao fazer justiça. É muito interessante porque o texto, de uma certa forma, vai falar sobre isso, que a maneira como nós vivemos, como nós nos portamos, demonstra o nosso conhecimento de Deus. Aquilo que fazemos no nosso dia a dia, ou como fazemos, demonstra o nosso conhecimento de Deus. O fazer justiça demonstra o conhecimento de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E é muito interessante isso, porque o texto que nós vamos ler, ele vai dizer isso com outras palavras, que vai estar, é um dos ensinamentos que estarão por trás daquilo que nós estaremos expondo aqui, que é o verso 1 do capítulo 17 do Provérbios. Eu vou ler toda essa subunidade, para os irmãos lembrarem que esse verso está dentro dessa subunidade. É uma das coisas que eu vou citar aqui, que a gente aprende, a nossa lógica temática é um pouquinho diferente, até da poética, O poema, ele é, na sua estrutura e no seu desenvolvimento, bem diferente da prosa. Mas você perceba que, e é isso que muitas vezes dá uma impressão de que os provérbios não estão ligados, mas eles estão ligados. Essa ligação às vezes se faz por um conceito ou por uma palavra que é desenvolvida, e ele faz uma ligação geral e apresenta uma outra realidade daquele tema principal. O que nós temos visto aqui é o que você vai ver aqui nesse texto. Por isso que eu quero ler toda a subunidade, a você lembrar no contexto em que ela se encontra, e nós vamos começar por aí. Diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito que toma... 31. Coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça, que é o provérbio introdutório dessa subunidade, que termina lá no verso 6. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno ouro, mas os corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune.
Terminando, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Dentro dessa subunidade, né, que Bruce Waltke dá o título de A Esplêndida Coroa da Velhice por meio da retidão, nós temos o verso 1 do capítulo 17, que é: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Quando nós consideramos a unidade como um todo e a temática que está sendo desenvolvida, a esplêndida coroa da velhice por meio da retidão, e a gente percebe as ligações que são feitas entre esses versos, ela refletindo, ela vai refletir essa unidade temática desejada ali pelo autor sagrado, que Bruce Waltke classifica como a esplêndida coroa da velhice por meio da retidão, porque o verso que dá a introdução fala sobre isso, e o final também fala sobre isso, cercando todos esses outros versos dentro dessa perspectiva ou dessa temática maior. Tá? Mesmo que alguns versos vão além, como esse aqui, vai além, e outros também vão além daquela temática, mas ele está ligado a essa temática maior. Então, no verso 31, que é o provérbio educativo inicial, como sempre Salomão faz nessas subunidades, o propósito dele é motivar os jovens a aceitar as virtudes aqui mencionadas para obterem a coroa que lhes dá o resplendor entre os homens. Ou seja, essa coroa seria os cabelos brancos, ou seja, a experiência que se desenvolveu no decorrer da vida por meio da palavra de Deus. Então, nessa perspectiva, o discípulo ou o filho aprende que existem coisas mais valiosas e importantes de se ter como paz e tranquilidade do que abundância de bens. Melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Perceba que esse provérbio ele faz um par com o verso 32 do capítulo 16. Melhor o longânimo do que o herói de guerra que domina o seu espírito, que toma uma cidade. Ele diz que um controle interno, no verso 32, sobre o espírito é mais importante que o poder militar externo. Da mesma forma que o verso 1 diz que a paz e a tranquilidade em um lar tem prioridade sobre a sua abundância material. Por isso, o livro de Provérbios vai dizer, lá no capítulo 15, verso 16, abra aí, melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. E é muito interessante você perceber aqui no capítulo 15, verso 16, que a palavra inquietação no original é o oposto da palavra tranquilidade que nós temos aqui no verso 1. E perceba, dentro dessa perspectiva temática, que o temor do Senhor vai fazer toda a diferença. Melhor é um pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. E por mais que o verso aqui não fale literalmente isso, é o que está por trás. É o temor do Senhor que vai fazer toda a diferença no modo como nós lidamos com as coisas no mundo, em especial diante das dificuldades ou privações. E temor do Senhor significa reverência, significa obediência, tudo aquilo que compõe a vida cristã, uma vida de obediência a Deus, vida prática, uma vida de obediência a Deus, está embutido aí na ideia do temor do Senhor. Então ele vai fazer toda a diferença, e principalmente quando estivermos diante de dificuldades ou privações. Perceba também que o verso anterior, a sorte se lança no regato, trabalhou a providência divina, falando da direção de Deus nesse mundo por meio da sua providência. E será essa mesma providência em nossas vidas que nos fará contentes com a situação em que nós nos encontramos, descansando
nas mãos do Senhor. Matthew Henry, ele diz o seguinte: a divina providência ordena e designa aquelas coisas que para nós são perfeitamente casuais e fortuitas. Nada acontece por acaso, nenhum só evento é determinado por um destino cego, mas tudo acontece pela vontade e conselho de Deus. Então, se tudo acontece pela vontade e conselho de Deus, nós devemos estar confiantes, entregando-se aos cuidados, ou nos entregando aos cuidados do Senhor ao longo da nossa vida terrena. Se a nossa porção, e aí olhando aqui para esse texto, é humilde e modesta, nós devemos estar gratos diante do Senhor, confiando na sua providente mão, sabendo que Deus sempre suprirá as nossas necessidades em Cristo Jesus. E isso, querido, vai nos ajudar, vai nos ensinar, melhor dizendo, a dar valor àquilo que realmente tem valor diante de Deus. E a buscarmos aquilo que Deus quer para nós como algo prioritário em nossa vida nesse mundo. Eu gosto muito de, às vezes, pegar alguns textos, eu não faço muito isso aqui, mas eu gosto muito de pegar alguns textos que aparentemente não têm ligação na Escritura. Toda a Escritura está ligada. Ou seja, é um texto de contextos distintos e ligá-los, porque eles estão relacionados. E eu gostaria de fazer isso, nessa perspectiva, abrindo Mateus capítulo 6, verso 33, o seu paralelo em Lucas 12, 32, e mais adiante, Romanos 8, 32. Para percebermos como essas coisas estão diretamente interligadas. Os dois primeiros versos é uma ligação direta, mas o capítulo de Romanos é uma ligação indireta, mas está totalmente relacionado a essas coisas. Veja aqui, Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês se lembram do que o Senhor Jesus falou a respeito disso? Não andais ansiosos de coisa alguma, né? Lá em Lucas capítulo 12, que é o paralelo desse texto, Lucas capítulo 12, verso 32, que é o texto paralelo em Lucas, nós temos uma acréscimo, ou seja, não é uma acréscimo, é uma coisa que não aparece em Mateus, mas que aparece em Lucas, e que diz assim: não temais. Ele mostra claramente o motivo para não estarmos ansiosos, para entendermos que o Senhor supre as nossas necessidades. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. É como se ele dissesse assim: olha, se eu me agradei, ou se Deus se agradou, se meu Pai, Cristo falando, se agradou de dar o seu reino, que é a coisa mais valiosa, mais importante, mais necessária, Ele não dará juntamente com isso as outras coisas? É o que Paulo vai falar isso já num contexto um pouco diferente. Falando sobre a justificação, a certeza de salvação do crente e outras coisas mais, né? Lá no capítulo 8 de Romanos, verso 32, ele vai dizer assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Perceba aqui na afirmação de Paulo que Cristo é o maior dom que foi dado à igreja. Entretanto, esse dom que Deus dá, a sua graça, nunca é solitária. Por quê? Porque de forma graciosa o Senhor Deus nos dá, por meio de Cristo e por causa dele, todas as outras coisas que temos necessidade, quer sejam elas espirituais, quer sejam materiais. E é isso que o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 3, ele vai dizer com relação às coisas espirituais e também a tudo que o Senhor nos dá nesse mundo. Ele vai dizer assim: visto que nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Todas as coisas, sejam essas espirituais, sejam essas materiais, o Senhor colocou, nos deu, para nos conduzir à vida e à piedade.
Por isso, voltando lá, Mateus capítulo 6, falando sobre essa questão do suprimento de Deus, por isso lá em Mateus capítulo 6, verso 34, ele vai dizer assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Perceba que essa palavra aqui, ó, inquietar, é a mesma que eu citei anteriormente, de Provérbios, e que é o oposto da palavra tranquilidade. É o oposto. Por isso a Escritura vai dizer, não somente lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceba que, em especial, Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois o amanhã trará os seus cuidados. Perceba o que o Senhor está nos dizendo. Ele está nos dizendo, quando diz assim, pois o amanhã trará os seus cuidados, que o dia seguinte Deus vai cuidar também. Esses cuidados que serão providos no dia de amanhã vêm da mão do Senhor. Por isso não vos inquieteis, não fiquem preocupados em uma preocupação perturbadora, né? É uma falta de fé, não é uma preocupação legítima, porque nós nos preocupamos, porque somos homens, né? Somos completamente dependentes, seja de uma outra pessoa na vida comunitária, principalmente de Deus. Mas perceba, ele está dizendo, olha, vocês não precisam por quê? Porque o dia de amanhã eu vou cuidar. Não se preocupa com o dia de amanhã. Por quê? Porque o Senhor também vai cuidar, como cuidou do dia de hoje. Eu gosto de uma música que ela é cantada, e eu estou para pregar esse texto, isso está me incomodando muito, preparar uma pregação sobre o Salmo 37. E esse salmo, né, ele é cantado aí no meio evangélico. Eu gosto muito dessa música. E a pessoa que musicou ela fez o seguinte: ele colocou o verso 4, aí botou o verso 27, depois pegou o verso 5 e depois lançou ao final o verso 3. Diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É bem assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os desejos do teu coração. Aí ele entra: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí ele entra: entrega o teu caminho ao Senhor. E continua: confia nele. E o mais ele falar, e ele repete. E aí ele dá continuidade. E isso chama a nossa atenção para ver o que a Escritura está dizendo, que foi representado aqui. Perceba que a manutenção da nossa vida é importante nesse mundo. Os bens materiais sustentam a vida de um homem para que ele viva bem. Mas muitas vezes nos esquecemos de uma realidade que está por trás dessa verdade e que sustenta essa verdade, como todas as outras coisas, que é a manutenção da nossa alma, que é mais importante e vital do que qualquer coisa e que nos mantém firmes nesse mundo, porque segundo o Salmo 121, nos versos 7 e 8, a Escritura vai dizer que o Senhor é o nosso guarda. Quando ele diz assim: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre.
E ele está falando aqui daquilo que é essencial na vida de uma pessoa, que é a guarda da nossa alma. Que é guardar a nossa vida em Cristo Jesus, para que num dia determinado sejamos resgatados por Ele. Mas ao mesmo tempo que a Escritura mostra isso, ela também vai mostrar que a manutenção da nossa vida também é uma responsabilidade nossa. E é nosso trabalho nesse mundo também. Quando lá Isaías 64 fala que o Senhor trabalha por nós, e é muito interessante que parece ali, ele fala em descanso, e parece ali que descansar pura e simplesmente é ficar esperando. Mas dentro desse processo do Senhor estar trabalhando por nós, a nossa parte é viver a vida pactual. Como diz o salmista no Salmo 37, lá no verso 27, aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. E assim confiar no Senhor, lançando a nossa vida, o nosso coração, as nossas emoções aos cuidados dele. Uma das coisas muito importantes na vida, por isso que às vezes muito o ser humano cai para essas coisas. Uma das coisas essenciais na nossa vida é o sustento, não é? A manutenção da nossa vida física depende do nosso sustento. Depende das condições, muitas vezes, que nós temos. Às vezes, dependendo dessas condições, nós vivemos muito bem, às vezes bem, mas com simplicidade, e muitas vezes você vê pessoas que são carentes de tudo. Então percebam como é essa questão da questão financeira, da questão do bem-estar financeiro, do sustento, da manutenção, como isso é importante na nossa vida. Isso é importante. Tanto que os governos pelo menos aqui no Brasil, acho que no Brasil não, acho que no mundo inteiro, os governos eles são geralmente classificados não pela ideologia ou pela visão política, mas pelo sucesso econômico. É lógico que uma coisa vai estar ligada à outra, mas pelo sucesso econômico. Então, se o governo dá uma vida ao povo, uma vida financeiramente tranquila, uma condição que todos podem trabalhar, todos podem suprir as suas necessidades, você vê ali um país próspero, um país, né? Então, aquele governo é ótimo. Às vezes nós não estamos nem muito interessados no que eles pensam e na forma como eles estão produzindo isso. Por quê? Porque o que pesa mais é a questão financeira, é o bem-estar físico. Veja, isso é importante. Quando eu me casei, e era uma coisa que meus pais sempre falavam, a responsabilidade de sustento da sua casa é sua. Entendeu? Então a ideia, não interessa o que eu vou fazer, se mata, ou como a gente fala de brincadeira, se morre. Faz o que você pode, aquilo que você não pode, para sustentar sua família e dar a ela uma condição boa. Por quê? Porque isso é importante. Não interessa se você vai se lascar para um lado, é sua responsabilidade como homem. Então você vai ter que morrer, se desgastar pela sua família. Se você quer dar uma situação boa, agradável aos seus filhos, à sua esposa. Perceba, essas coisas são importantes. Mas existe algo que é muito mais importante. Que tem muito mais valor e que sustenta isso. Que é o cuidado com a nossa alma. E Deus está preocupado com isso. Deus está muito preocupado. E Ele vai fazer o possível para fazer com que você perceba isso na sua vida. Ou um pai com um filho que olha para ele hoje, mas vê um futuro. Eu
quero que meu filho seja isso. Eu quero que meu filho seja um servo do Senhor, seja um homem de Deus. Então eu vou trabalhar agora para isso. Eu vou investir na vida dele, para que ele ame ao Senhor, da mesma forma como eu amo ao Senhor, ou muito mais. E é isso que Deus faz conosco. Então, muitas vezes você não dá aquilo que seu filho quer, porque sabe que não é o momento, às vezes porque é caro demais, às vezes porque ele não vai dar valor, ou por outros motivos lícitos e bons para o caráter dele, para que ele aprenda determinadas coisas na sua vida e leve isso para o resto da vida, porque isso vai ajudá-lo. Mas qual é o fundamento? É só um comportamento? Não, o fundamento é o temor do Senhor. E é isso que a gente vai ver aqui, sem citar muitas vezes o temor do Senhor. Esse princípio que fundamenta o cristão, a humildade, a pobreza de espírito, que nós estamos falando aqui nesse verso, quando ele diz assim: melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contenda. Vamos explorar agora esse texto. Perceba aqui, meu irmão, nesses versos, os paralelos opositivos que vemos aqui e contrastam. Um bocado seco e uma casa farta de carnes. É muito interessante que ele está falando de refeições aqui. Um jantar que consiste em um pedaço de pão, que não foi molhado em um prato de molho saboroso, mas que apesar disso foi desfrutado com segurança. E eu não sei se vocês já perceberam que no Oriente eles têm um pão diferente do nosso, e geralmente esse pão é molhado em alguma coisa para comer. Ele não é comido puro. Ele sempre tem alguma coisa para comer, para molhar no pão. Você veja na ceia do Senhor que Judas vai lá, molha o pão no vinho. E outros textos da Escritura que vai sempre mostrar, às vezes, no ambiente de comida, a pessoa pegando o pão e molhando em algum molho, em alguma coisa para comer. Então perceba aí que você tem um jantar que consiste somente em um pedaço de pão seco e o outro um banquete farto, mas transtornado por desentendimentos. É muito interessante nós vemos essas oposições, porque bocado seco indica um pão com falta de humildade, como eu falei, dando a ideia de algo indesejável, não muito gostoso, sem muito gosto, sem graça. Nós estamos falando de uma cultura diferente. Eu, por exemplo, quando tenho uma panela de carne lá em casa, faz um molho assim, e eu tenho um pãozinho, a primeira coisa que eu faço é boto um molhozinho e fico molhando no pão. É uma delícia. E o nosso pão é gostoso. Tem pão aí, pão francês que você come sem nada. Gostoso, ainda mais quando ele sai quente. Provavelmente, aqueles pães que você vê, pães sírios, mais ou menos, deve ser o que eles, assim, fazendo uma comparação, o que eles comiam naquele tempo. Então ele diz que é um bocado seco. Então, é um pão sem muito gosto, sem graça. Bocado significa pedaço, uma porção, ou seja, é uma pequena quantidade. E aí você vê a oposição, a casa farta, significando está cheia, está plena, está abundante. Perceba aí nessa oposição, seco para os pães, como a gente mesmo mostrou, porque ele poderia ser molhado em um molho, vinho, vinagre ou algo semelhante, opondo-se a uma carne suculenta. A ideia aqui é uma carne suculenta, que tem suco, que não é seca. E diz que essa casa é repleta disso, ou seja, é um espaço tomado de algo até a sua capacidade máxima, que nem a festa de ontem lá, o seu Antônio. E é muito interessante porque esse provérbio aqui, ele vai intensificar o que nós vemos em Provérbios 15, verso 17. Abra aí. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Então,
Por mais gostoso que possa ser uma salada não tem gosto de nada, né? E tem que colocar alguma coisinha lá para tornar aquilo ali apetecível, né? Palatável. A carne não, né? Eu estava cortando lá uma picanha lá, cortou, eu fui pegar e o Rodrigo falou assim, não tá com sal não, eu vou comer assim mesmo. E sem sal já é gostosa. Então você veja aí a diferença. Veja, melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que boi cevado com ele o ódio. Quando nós olhamos, né, no contexto maior de Provérbios, lá no capítulo 10, verso 12, nós vamos entender, porque não está literalmente dito aqui, que a harmonia tranquila e a contenda serão mencionados ali como produzidas por amor e pelo ódio. Veja aí, Provérbios 10, 12. O ódio suscita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então percebam que essas coisas estão embutidas aqui. Essas coisas estão embutidas aqui. Ou seja, o que leva à tranquilidade é o amor, é o temor do Senhor. O que leva à contenda é a falta desse temor. Muitas vezes a falta de amor. Se você for olhar essa segunda parte do que a casa farta de carnes e contendas, a imagem que se faz aqui é de uma família religiosa que oferece um sacrifício de animal no templo e que volta para casa com a parte que lhe cabe para comer com a sua família. É mais ou menos o que você tem lá em 1 Samuel, capítulo 1, versos de 3 a 7. Quando Eucana vai sacrificar, ele vai, leva a sua família, né, suas e sacrifica, ele sacrifica, e do sacrifício, ou seja, a parte, tem uma parte que o quê? Que eles comem. Então a ideia aqui é que essas pessoas foram sacrificar no templo, foram oferecer sacrifícios e trouxeram aquilo que lhe cabia para dentro de casa. E aí, percebam o que está acontecendo aqui. O autor sagrado, com essa construção poética, está associando o sacrifício a um conflito entre os celebrantes. O que deveria ser um momento de alegria e satisfação, agora torna-se um conflito. Eles vão, oferecem lá o sacrifício lá no dia do Senhor e tal, e aí voltam para casa para comer aquilo que restou, ou seja, o que era devido. Tirava-se uma parte para o sacerdote, né? Oferecia-se, queimava uma outra parte, oferecia-se como holocausto, e uma parte voltava para a pessoa. Então deveria ser um momento de alegria, um momento de satisfação, o dia do Senhor. Mas tornava-se um momento de conflito. Aqui nós temos uma imagem de um lar religioso, uma imagem perfeita de um lar religioso abastado, no qual a piedade pública está sendo combinada com um conflito destrutivo. Não fica aqui, queridos, bem demonstrado nesse provérbio, se essa religiosidade aqui demonstrada pelo sacrifício que se traz, ou seja, foi feito, né? Subentende-se que esse sacrifício foi feito e é trazido para casa para ser comido, né, entre a família. Não fica bem demonstrado se essa religiosidade é realmente uma verdadeira religiosidade, ou se é algo superficial e não autêntico. Não fica muito claro. A tradução literal seria assim. Nem sempre se traduz literalmente, porque senão vai se perder esse sentido, né? Com culturas distintas, aí tenta-se fazer uma tradução idiomática, foi o que aconteceu aqui, para que pudéssemos entender. Ele diz assim: melhor é um pedaço seco de pão com paz e tranquilidade do que uma casa cheia de sacrifícios, acompanhada de contenda. Ou seja, que sacrifício são esses? Aqueles que foi levado para o templo, separou, se ofereceu. Opa, esse aqui é a parte de vocês. Leva para casa, para ser comido. E por que o provérbio aqui ele não deixa muito claro se a família que apresenta essa religiosidade,
esse comportamento de adoração e serviço ao Senhor, essa religiosidade é verdadeira ou não. Porque é só a gente parar e olhar para a gente. Por quê? Porque aqui pode ser que tenha uma família de crentes verdadeiros e ainda assim exista conflitos internos. Nada diferente das coisas que muitos de nós vivemos. E esse tipo de conflito vai ser tratado no verso seguinte. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha. Quando vai haver uma oposição entre o filho que causa vergonha e um escravo prudente. Ele vai tratar essa questão que nós não trataremos hoje. Nosso sermão de hoje é bem curto, mas com certeza é a profundidade da própria palavra, porque é a palavra. Matthew Henry, indo para o final já, vai nos dizer que esse provérbio nos recomenda o amor familiar e a paz, como condutores para a consolação da vida humana. É muito interessante, né? Tem até um hino do nosso cenário que fala sobre isso, né? Quando o amor está no lar. É muito bonito. E essas coisas só estão presentes quando Cristo faz parte desse lar. E aí ele diz o seguinte, com relação a essa primeira parte do verso, ele diz assim: os que vivem em união e tranquilidade, não somente livres de ciúmes e animosidades, mas competindo em atos mútuos de ternura e gentileza um para com os outros, vivem de maneira muito confortável, ainda que sejam humildes no mundo, trabalhem arduamente e ganhem pouco, ainda que tenham apenas um pouco de comida para cada um bocado seco. Pode haver paz e quietude onde não há 3 refeições por dia, desde que haja uma satisfação comum na providência de Deus e uma mútua satisfação na prudência uns dos outros. O santo amor pode ser encontrado em uma cabana. Eu não sei como é o ambiente familiar de cada um. Eu posso falar de mim. E quando eu falo de mim, eu não falo como o exemplo lá em cima, mas o exemplo lá embaixo. Eu sempre falo quando vou pregar sobre disciplina de filhos, essas coisas assim. Eu falei, cara, se eu conseguir, você consegue. Se eu conseguir, o mínimo, criar meus filhos no Evangelho, e agora com eles, mas se eu conseguir fazer a minha parte, um homem como eu, você pode não me conhecer, mas eu me conheço. Não muito bem, Deus me conhece melhor. E se você se conhece bem, você vai dar a pontuação certa para você. Se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. Por quê? Porque não depende de você. Depende exclusivamente do Senhor. Lembra que nós falamos de humildade? Senhor, eu não tenho condições. E quem é que nos sustenta? É Cristo. Quando muitas vezes temos que parar, olhar, está tudo errado, vamos voltar. E refazer o caminho. Não há impossíveis, como diz a Escritura para Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu vivi num lar cristão, que tinha suas deficiências. Eu liderei um lar cristão, e por mais que houvesse alguns atritos e algumas coisas, havia paz, havia amor, havia consideração, havia perdão. Havia crentes ali. Que exerciam a sua vida cristã. Eu acho que o maior trunfo que nós temos na vida familiar
é o perdão, é aceitar sua esposa, seus filhos com as suas limitações, é trabalhar nessas limitações, é trabalhar nas suas limitações, é a humildade, é reconhecer quem nós somos, é reconhecer a necessidade que temos do Senhor e seguir os seus mandamentos. Não consigo entender uma família perturbada internamente, tá? E que vive em constante conflito. Não sei se esse é o caso aqui, porque o verso não deixa claro, mas conflitos existem. Todos nós vivenciamos coisas, às vezes, terríveis dentro da vida familiar, né? Com os nossos filhos, com as nossas esposas, às vezes consigo mesmo. Mas o que vai fazer diferença? É o temor do Senhor. É o arrependimento, é a fé, é a humildade, é a submissão. É reconhecer que nós muitas vezes estamos certos, mas temos que abrir mão do nosso direito. Porque foi isso que Cristo fez conosco, para que nós pudéssemos ser dele. Ele abriu mão de todas as suas prerrogativas. Por que você não pode abrir mão de determinadas situações em prol de sua esposa, seus filhos, da sua própria família, do bem-estar deles, em detrimento do seu? A segunda parte, Mefei diz assim: os que vivem em contendas estão sempre vociferando e discutindo e criticando uns aos outros, ainda que tenha abundância de manjares, uma casa cheia de sacrifícios. Vivem desconfortavelmente, eles não podem esperar a bênção de Deus sobre eles e sobre o que têm. Nem podem ter qualquer verdadeiro prazer em suas realizações, e muito menos paz em suas próprias consciências. O amor dará um doce sabor a um bocado seco, mas a contenda tornará amarga uma casa cheia de sacrifícios. Um pouco de levedura da maldade azeda, um pouco de levedura da maldade azeda todos os prazeres. O texto que nós vemos lá de Provérbios, acho que 15, 17, que diz que é melhor um prato de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. E uma coisa eu posso dizer a respeito de mim. Eu amei profundamente meus filhos. Amei profundamente a minha família. Amei profundamente a minha esposa. Com todas as minhas falhas. Todas. Todas. Mas amei profundamente. E esse amor só tem valor. Só tem valor esse amor. Não porque eu amei. Olha que engraçado. Mas porque Deus me amou. Porque o nosso amor muitas vezes é egoísta, é individualista, e só visa o nosso interesse. Quando muitas vezes estamos com os olhos nas nossas famílias, nos outros. Mas é o nosso interesse que está por trás. É esse amor de Cristo, a nossa vida, que transforma a nossa vida. E que nos faz amar com todas as nossas deficiências e nossas limitações. O nosso próximo. Por isso é o temor do Senhor que vai fazer a diferença. Não será você, a sua competência, o seu conhecimento, ou o seu amor, a sua dedicação, a família, o seu esforço. Não vai ser. Vai ser o temor do Senhor. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Bruce Waltke, terminando
Ele aponta 3 instruções aos discípulos a partir desse texto. Ele vai dizer assim, a primeira: preferir uma refeição moderada com harmonia na família a uma refeição suntuosa com discórdia. E eu gostaria de dar um exemplo que eu tomei conhecimento de pessoas próximas que tinham amigos, eram famílias, casais, né? E tal, e um desses era menos abastado do que os outros, né? Mas eles estavam sempre fazendo coisas juntas, saindo, passeando, né? Como éramos, né? Eu e Alexandre e algumas pessoas do nosso tempo antigo, recém-casados, né? E uma vez eles planejaram uma festa na casa desse outro amigo menos abastado, e aí voltaram atrás. Ah, não, vamos para um lugar mais requintado. Só que esse amigo não podia ir. E aí eles foram, né? Sem comunicar e sem levar ou convidar esse amigo, né? E aí, quando ele descobriu isso, ficou muito triste, porque eram pessoas próximas. Ele poderia ter falado, não, a gente vai para determinado lugar, eu sei que você não vai ter condições e tal. Ah, pô, beleza, eu vou ficar em casa, né? Se fosse carioca, né? Chegava, ó, vamos com a gente, eu pago a sua, né? Mas não foi isso que aconteceu. Não há aqui, por exemplo, uma contenda ou coisa nessa situação, mas eu achei interessante trazer. Por quê? Porque eles preferiram estar no lugar mais rebuscado. E que isso não quer dizer nada. Você pode fazer isso, né? Mas eles preferiram estar no lugar mais rebuscado, a companhia daquele irmão, daquele amigo. Estavam sempre juntos. Apesar de ser um exemplo que não tem a ver aí com causa de intranquilidade entre famílias e tal, mas mostra uma escolha. O que você prefere? Muitas vezes. Né? Mostra uma escolha que eles fizeram. Né? E, assim, voltando para o texto, o que você prefere? Uma situação mais frugal, mais modesta, em que você tem boas companhias, irmãos em Cristo, ou lugares mais requintados, em que se vê impiedade só porque é algo suntuoso e chique. Muitos crentes preferem isso. Vão ouvir alguns impropérios, vão ouvir algumas coisas, mas não é deixar para lá, vai ver um monte de coisa errada que não satisfaz o seu coração, mas porque é um lugar chique, porque é uma coisa assim, mais suntuosa, eles vão abrir mão disso. Né? Ao invés de estar na companhia de determinados irmãos. Eu estou falando de uma escolha, né? Onde essas duas coisas estão presentes. Porque a gente vive no mundo, a gente vai em determinados lugares e festas, não há nada de errado nisso. E a gente vai ver muita coisa errada. Eu estou falando a questão de escolha. Por quê? Por isso que eu dei o exemplo anterior. As nossas escolhas definem quem nós somos realmente. Bote isso na sua cabeça. As nossas escolhas definem quem nós somos realmente. Né? E quando essas escolhas elas não estão sustentadas pelo temor do Senhor, pela fé, isso pode mostrar algo triste na nossa vida que precisa ser revisto. Uma outra lição que Bruce Waltke aponta aqui para os discípulos é aceitar um estilo de vida modesto. Por vezes nós estamos buscando um estilo de vida mais abastado e nenhum problema com isso. Mas nós estamos, por causa disso, abrindo mão de coisas valiosas para a nossa alma. Ou então estamos buscando um estilo de vida melhor, não como algo que você deseja progredir e melhorar, mas porque nós não estamos contentes com aquilo que Deus nos tem dado. Não somos gratos a Deus com a nossa
condição no momento. Então, essa era uma das lições e instruções: aceitar um estilo de vida modesto. E a terceira instrução que Bruce Waltke tira, ou seja, que o texto sagrado quer mostrar, ele estar pronto a baixar radicalmente suas expectativas econômicas, até mesmo seus direitos, a fim de desfrutar uma sensação de bem-estar. Por vezes, abrir mão de direitos vai nos fazer viver melhor e em paz. Eu sempre conto aqui a história de um homem que é irmão de uma pessoa que eu conheço. Essa pessoa que eu conheço é um ministro do Evangelho. Ele não é brasileiro, é americano. E ele morava em determinado lugar, a empresa dele ia acabar, ele ia ter que escolher um local distinto. Ele tinha 2 locais diferentes, uma proposta que era praticamente o dobro daquele que ele ganhava. A outra proposta era uma empresa que estava oferecendo um trabalho a ele, mas era um pouco menos do que ele recebia. Mas nesse local aqui tinha uma igreja. Aqui não tinha. E ele decidiu ir para esse lugar. Porque percebeu que mais importante que o seu sustento era a sua alma e a alma da sua família. Ele poderia baixar o padrão dele. Qual o problema? Em prol de algo maior. É o que Bruce Waltke cita aqui nessa terceira instrução: estar pronto a baixar radicalmente suas expectativas econômicas e até mesmo seus direitos, a fim de desfrutar uma sensação de bem-estar. Não há nada errado, e a Bíblia não condena isso. Querer melhorar de vida. E quando o Evangelho entra no coração do homem, necessariamente pelas expectativas, pela postura com relação ao trabalho, a maneira como a Escritura fala que nós devemos manejar o dinheiro, os nossos bens, consequentemente haverá prosperidade. É só você olhar a partir do século XVI. Aí um sociólogo famoso, eu sempre, não vou citá-lo aqui, porque eu sempre confundo ele com outro, que escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quem está na faculdade aí, está trabalhando com isso, sabe qual é a perspectiva? Ele vê como negativo. A perspectiva do livro simples é a seguinte: onde o Evangelho chegou, o capitalismo prosperou. Ou seja, onde o Evangelho chegou, as nações que foram alvo do Evangelho cresceram economicamente. A Bíblia não condena, pelo contrário. A vida cristã vai proporcionar isso a você, não necessariamente, né? Porque cada um tem a sua parte diante de Deus, mas ele vai proporcionar bem-estar, porque é a palavra de Deus. E não há nada errado de melhorar de vida ou até querer ser rico com aquilo que nós fazemos, com a nossa profissão, ganhar muito dinheiro. O grande problema é que o nosso coração está nessas coisas, fazemos de tudo para chegar lá, não contando com a providência divina para isso, e assim nos apartando do Senhor. As nossas escolhas, meus irmãos, definem com mais precisão quem realmente nós somos. A grande diferença nisso tudo, querido, está no temor do Senhor, pois é esse temor a Deus que vai mostrar onde está o seu coração. Perceba aqui que o verso não está dizendo que o discípulo deveria ter uma situação de simplicidade financeira, que era obrigatório a ele como discípulo de Cristo, como aconteceu no século XVI, eu acho, ou XVII, eu não sou muito bom de data, mas aquele período monástico que as pessoas pensavam, século XV, XVI, pensavam que abraçar o Evangelho era fazer um voto de pobreza. Não é isso que ele está dizendo aqui, que o discípulo deveria ter uma situação de simplicidade financeira, mas que era melhor uma situação de simplicidade financeira onde existe paz e tranquilidade, onde essas coisas imperam, onde o temor de Deus está presente. Como diz o provérbio 15, 17, e um outro também, eu não lembro agora, tá
que foi o que eu disse anteriormente. É muito melhor uma situação dessa do que uma situação de grande abundância, onde as contendas, dissensões e inimizades imperam, porque falta temor do Senhor. Por vezes nós estamos querendo isso em detrimento das coisas espirituais. Pastor, quando eu vou saber que eu me encontro numa situação, quando essa situação estiver prejudicando a sua vida espiritual e a vida espiritual da sua família? Aí sim. Porque você pode ter a profissão que você tiver. E as profissões têm exigências. Como eu que era militar, às vezes passava uma semana fora de casa. Médicos, coisas que lhe cabem à profissão. Às vezes temos que trabalhar fora do horário previsto. Eu me lembro na minha época do mestrado, que eu estava fazendo mestrado, estava trabalhando na Fundação Getúlio Vargas e trabalhava na igreja. Às vezes eu tinha que cumprir 12 horas no trabalho por causa disso. Porque eles me liberavam para fazer o mestrado, mas eu tinha que compensar essas horas posteriores. A família, às vezes, aqueles momentos familiares, você vai ter que abrir mão. Mas você não precisa abrir mão da família por isso. Você não precisa abrir mão do evangelho por isso. Você não pode abrir mão da comunhão do corpo de Cristo por causa disso. Porque quando você faz isso, você está mostrando onde está o seu coração. E por mais legítimo que seja aquilo que você está fazendo, é como diz Hebreus, capítulo 12, que nós devemos o quê? Nos desfazer de todo peso e do pecado. E peso ali são coisas lícitas, coisas boas, coisas que Deus dá aos homens, mas que na caminhada cristã, por nossa causa, por minha causa, por sua causa, se tornaram um peso, um estorvo no caminho que aponta para a cruz. Que o Senhor esteja falando ao coração de cada irmão aqui, e que Ele esteja trazendo ao coração dos irmãos aquilo que vocês precisam averiguar, investigar na vida de vocês. É uma coisa que eu sempre digo, você pode ter duas pessoas fazendo a mesma coisa. Dois crentes, tendo o mesmo tipo de vida, tendo o mesmo tipo de trabalho. Mas esse aqui está fazendo tudo para a glória de Deus. E esse não. E quem está de fora não vê. Porque é só Deus que vê o coração. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. E pedir que o Senhor esteja nos dando graça, sabedoria, para vivermos, ó Pai, nesse mundo de conformidade com a tua vontade. Porque esse é o teu propósito na vida que aqueles que são crentes. Em primeiro lugar está a nossa santificação, o retorno à comunhão que o homem tinha com Deus no Éden. E como consequência disso, a nossa salvação. Fica com o teu povo, ó Pai, nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.